Graça e paz a todos. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do hebraico bíblico instrumental. Nós estamos estudando os substantivos hebraicos. Vamos ler um texto. Diz assim: V'haaretz haita tohu vavohu v'hosher al pnei tehom veruach Elohim merahefet al pnei hamai. Al pnei hamai. Então, nós temos aqui V'haaretz, o verbo feminino haita, tohu vavohu. Aí, na tradução, nós teríamos V, I é a conjunção, Haaretz, a terra, Haita, era, Torro, sem forma, Vá é o vav conjuntivo, e Vorro, vazia, e o vav de novo conjuntivo, de Roché, Roché, trevas, e trevas, o verbo haver está implícito, al é sobre, Pinei, Pas, vem de panim, Terrom, abismo, V é o vav conjuntivo, e Ruach, espírito, Elohim, de Deus, Merahefet, pairava, al pinei, sobre a face, ha, artigo, mais, substantivo, plural, das águas. Então, agora nós vamos para os substantivos. Nós já vimos que os substantivos, geralmente, aqueles substantivos que terminam em kametz, e, eles são femininos. Como nós já vimos, Torá, Tó, o R, e no final, Torá. Torá é lei, é instrução. Nós já vimos que os substantivos que terminam em tav, eles geralmente também são substantivos femininos. Agora, nós vamos ver os substantivos que se referem ao que a gente chama no hebraico e no grego de dual. Né? Dual são aquelas coisas que vêm aos pares, que vêm em par, como mão, ninguém tem uma mão só, duas, olhos, pé. Então, geralmente, esses substantivos são substantivos femininos, como é o caso que nós vamos ver aqui. Eu vou dar um zoom aqui, para a gente poder ver melhor. Nós temos aqui Yad, I-A-D. Yad é mão, Yad. Yad, mão. E
A, D. Nós temos aqui o A, que é uma consoante muda. Então fica A, in. Isso aqui é o N final. Nós temos o N assim. E quando ele vem no final, ele vem assim, desce. É o N sulfite, o num sulfite. Então nós temos aqui o Ain, que é olho, é feminino. Nós temos aqui o R, é o Rish, o Gimel, que é o G, e o L. Então, e nós temos duas vogais breves, segol. Então, nós temos regel, regel, nunca regel. Né? Então, nós temos aqui o R, o G, esta segunda letra, e o L, três letras, regel. E as vogais colocadas embaixo. E e E. Lembrando que o G, em hebraico, não tem esse som de gel. Regel. É sempre ge, ge, ga, ge, gi, gogo. Então, regel quer dizer pé. Então, estas palavras, pé, mão, olho, em hebraico, geralmente são femininas. São femininas. Vamos ver outros exemplos agora. O número. Então, agora, quando a gente estuda um substantivo, a gente estuda gênero, masculino e feminino. A gente estuda o número singular, plural e dual. E aqui nós temos os substantivos que terminam, né, em in. O plural masculino geralmente é esse, in. Eu vou dar um zoom aqui para a gente poder ver como é a terminação dele. Então, a terminação é assim, in. In é a terminação de plural. Então, você pega, por exemplo, nós vamos ter aqui essa terminação. Elohim. O I debaixo do Re. Elohim. É plural. Aqui é o que a gente chama de plural majestático. É porque quando o judeu queria engrandecer alguém, usava esse recurso, que é colocar o seu nome no plural, e para dar a ele um tom exaltado, de glória. Então, Eloá é o nome singular de Deus, um dos nomes, e você vai encontrar nos livros poéticos. E aí acrescenta-se Elohim, in, in, Elohim, Melech, Malachim, rei, reis. Então aqui a tradução comum seria deuses. Mas, como é que a gente sabe? É assim, Bereshit, Bará, no começo, no princípio, Elohim, criou Elohim,
o quê? Rachamai, os céus. Viet Hares, e a terra. Então, nós temos aqui plural, Elohim, im, im. Então, nós vamos agora diminuir um pouco. Então, nós temos aqui SUS. Deixa eu dar um zoom para ficar melhor para vocês. Nós temos aqui SUS. SUS, S-U-S. SUS, cavalo. Então, como é que a gente passa para a terminação é in. O men final, in. Então, su, sim, cavalos. Sus, cavalo no singular. Samer, shurek, hirek, yod. Men, sufix, men, final. Nós já vimos que a forma do men no meio é assim. Esse é o men. Agora, quando ele vem no final de uma palavra, ele vem assim. É a forma sufix. Então, ele vai vir susim, cavalo, cavalos. Então, essa é a terminação do plural. Geralmente, é uma forma masculina. Então, nós temos aqui o número, que é o singular, e aqui o plural. Sim, sus, cavalo. Sim, cavalos. Aí nós temos aqui agora o ai é mudo, então tem o e aqui embaixo, é, ts, ets, ets. Então nós temos ele assim, o tsad é assim, mas quando ele vem no final, então ele vem assim, como você está vendo aqui. Ets. Ets é árvore. Então, como é que se diz árvores? É sim. Veja, a mesma palavra, só coloquei ele agora normal, e aí coloca aqui embaixo dele o hirek, aqui o iod, que é a terminação, e aqui o men sofit. Sim, sim, ah, sim, árvores. Então, o iod com o men sofit e o hirek. Essa terminação aqui. Men sofit, men final, o iod e o hirek aqui embaixo. Essa é a terminação de plural masculino. Geralmente, esse plural é masculino. Então, nós vamos ver ets, etsim. Árvore, árvores. Sus, sussim. Nós vamos ver aqui agora
Hor, montanha. Har, montanha. Harim, montanhas. Harim, montanhas. Ha, har, o H, ele tem som de R. E o Resh, que é esse R mais rasgado. Resh, har, har, harim. Então, lembre-se que essa terminação que nós estamos vendo aqui, essa aqui, é terminação de plural, na maioria das vezes masculinos. In, essa é a terminação in, de plural. Então, então eu pego har, coloco o hirek debaixo do resh aqui, o iod e o men sofit. Então, har, harim, montanha, montanhas. Aí aqui nós vamos ter mela, mela, que é rei. Mela, rei. E aí eu tenho essa terminação aqui. Então ele vai ficar me, la, rim, melachim, melachim. Então o que eu faço? Que geralmente já vem, né? Já vem no texto. Então a gente só precisa saber que aqui é reis, meler é reis. Aí nós temos as mesmas consoantes, o mem, o lamed, que é o L, o lamed, o raf, que é o caf sem o ponto, o iod e o mem final. Então nós temos aqui me, até aqui, meler. Aí por que ele vem assim? Porque isso aqui é o raf final. Se ele viesse no meio, seria igual a esse. Aí, melachim, rim, reis. Melachim, aí você vai ver lá, Sefer Melachim, o livro dos reis. Melachim, Yudá, reis de Judá, ou Yehudá. Então nós temos aqui Melach, rei. Melach, rei. Melachim, reis. Melachim, reis. Então, o que eu faço? Na verdade, nós não temos que fazer nada, porque já está no texto. Só tem que saber que aqui, Meller, e até aqui, Meller. Então, eu teria que pegar as três consoantes, o L, o M, o L e o R, o RAF. Pronto, seria aqui. Meller, a primeira, o Lamed e o Rei. Só que aqui é o Rei final. Lembre-se que nós temos essas letras aqui. O CAF tem o som de K.
Sem o dagueche, sem o ponto, ele tem som de R, Rá, é o Rá, e no final ele virá com essa pontinha aqui estirada, desdobrada, e com o chivá dentro. Então ele tem som de R, esses dois aqui, essas duas formas. Sempre que ele vier no final, ele vai ter som de R. Então ele tem som de R, RR. Então eu pego aqui as três consoantes e acrescento. O hebraico vai fazer isso, vai colocar o iod e o men sufit. O men sufit. Então vai ficar me, lá, e aqui a vogal da terminação. Rim. Meller, melahim. Meller, melahim. Então, in, essa terminação aqui é a terminação de plural, geralmente masculino. Meller, rei. Melahim, reis. Melahim, reis. Então, vamos ver aqui outro. B mais o C, que é o E. B, B, mais o num final. O num final. O num normal é assim, o N, e o num final desce. Ben. Então, nós temos aqui Ben. Ben é filho. Ben é filho. Filho. Ben é filho. Ben. B. Se tivesse sem o ponto, seria V, mas com o ponto, A vogal ou sinais vocálicos. B. B. Mais o N. Se o N fosse no meio, seria assim. Como ele não está no meio, ele está no final, então ele vem com a sua forma final. Ben. Passa. Ben. Ben, filho. Então nós temos aqui a terminação. Então eu pego Ben. Então como é que eu faço para encontrar ele no plural? Claro que você não vai passar, a não ser por exercício, para você fixar. Mas você tem as letras. Nós temos aqui B, nós temos aqui B, aí bota o ponto dentro para ficar o som de B, B mais E, B. E aí eu coloco aqui o N normal, porque ele vai ter um acréscimo, ele não vai ficar mais no fim. Bem, e aí é só colocar a terminação de plural. Terminação de plural, masculino é essa. O I aqui embaixo, o iode e o men sofite.
Então fica aqui, banim. Banim. Ben, filho. Banim, filhos. Banim, filhos. É por isso que nós vamos ver lá em Gênesis a expressão Banim Elohim, filhos de Deus. E aí vai dar uma dificuldade para interpretar quem são estes Banim Elohim, filhos de Deus. E aí nós temos agora Sefer. Sefer. Sefer é livro. Sefer, livro. Ben, filho. Sefer, livro. Então nós temos o Samer, nós temos o Fe, que é o P sem o ponto, seu daguês, e o Resh, o R. Então nós temos aqui o S, nós temos o F e nós temos o R. E embaixo nós temos E e E. Um Segol e um Serê. Sefer. Sefer. Nós temos aqui Sefer. É tanto que Beit Sefer vai ser Beit casa, Sefer livro, casa do livro, aí é a escola, é a casa onde o livro é usado. Então, Sefer, livro. Como é que passa Sefer para o plural? Sefarim, Sefarim, Sefarim. Aqui é a terminação. Então, eu pego a palavra Sefer, S, o F e o R. Aí o que eu acrescento? Só essa terminação. In. Então eu venho aqui, o in. Então eu coloco aqui embaixo do resh, o hirek, o iod, da win, e aqui o men final, que é a terminação de plural. Então, sefer, sefarim, rim, in, 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 e in, in. Então eu tenho sefer, livros. Aí termina aqui, eu acrescento aqui e o em, sefarim. Então nós vamos ver aqui no hebraico algumas palavras que terminam com in. Você vai ver que nós temos aqui Elohim, que é a terminação, ó, in. Você vai ver aqui Elohim de novo, são masculinas, plural. Nós vamos ver aqui Mai. Mai é a palavra água. Mai está aqui, ó. Mai, plural.
aqui nós vamos ver chamai, céus, mãe, ó, olha a terminação de plural. Terminação de plural. Então, quando você vê uma palavra terminada em im, como aqui Elohim, essa palavra, como eu já disse, ela é um plural majestático. E o judeu, quando vai escrever, ele diz Bereshit bara Elohim. No princípio, no começo, criou Deus. E aqui ele coloca no plural, que é um plural majestático. Mas em outros casos, dentro de outros contextos, é porque aqui o verbo está no singular, criou Deus. Mas em outros contextos, Elohim vai se referir a juízes, a homens fortes, a Deus, aos deuses pagãos. Então a gente tem que ver o contexto, né, em que Elohim vai aparecer. Lá no Salmo 82, assim, vós sois deuses, é a palavra Elohim. Então, muitas vezes vai aparecer, vocês estão adorando aos deuses pagãos, né? Há deuses que não são deuses, então são Elohim. Mas o Gênesis vai destacar Elohim como Deus da criação. Mas o nosso trabalho aqui é ver a terminação em im. Então, a terminação em im é plural. Aí nós estamos vendo aqui chamai, céus, também é plural. Então, terminou em im, é plural. Aí nós temos aqui im de novo. Veja esse final aqui, Elohim. Aí nós temos aqui mai, tudo é plural. Aí você vai ver quantas palavras nós vamos ter terminando em im. Deixa eu ver aqui, que é o texto de Gênesis. Im, de novo aqui. Você vai ver mai. Mai, aqui é água. Aí fica águas. Então aqui nós vamos ter várias palavras. Mai de novo. Mai de novo. Todas elas estão no plural. E aí você vai ver mai, chamai, que é céus. Veja que o céu tem água. É aquilo que a gente vê, as nuvens, elas têm água. O céu é o lugar onde as nuvens estão. Então nós temos Cefé, Sefarim. Sefarim. E aí nós vamos ver agora o plural feminino, né? Como geralmente é. Lembre-se que numa língua tudo pode mudar, dependendo do contexto. Então, o plural feminino é esse aqui. É ot. O, o vave, mais o ponto. E deixa eu fazer um vave melhor. E aqui nós temos o tav. E ele vem aqui, e aqui tem a perninha aqui. Essa perninha aqui que vocês estão vendo. Então, nós temos aqui ot. Ot. O, T. Né? O Roland Vav. O mais o T. Ot. Então, esse é plural feminino.
Im é plural masculino, normalmente, nem sempre. Qualquer dúvida, vê o dicionário. In é masculino, ot é feminino. Ot geralmente é feminino. Então, nós vamos ver aqui. Sussá é égua. Sussá é o feminino de cavalo. Então, como é que a gente vai ver no plural? Então, a terminação de plural é ot. Ot. Aqui é a terminação de plural. Ot. Sussote. Sussar, égua. Sussote, éguas. As éguas de Faraó. Rassussote. Rassussote. Éguas. Aí nós vamos ver aqui, Torá. Lei. Torá, lei. Torot, leis. Não guardastes as minhas leis. Né? Torot. Torot. Então, nós temos aqui ot. Nós temos a palavra Torá, lei, to, r, a. Aí, nós temos aqui estas três, t, o, r. T, o, r. Então, o que que faz? Coloca-se aqui, to, ro, t. Terminação de plural feminino. Então, aqui nós temos leis, instrução. Então, Torá, nós temos aqui Torá, lei. Torot, leis. Então, lembre-se, o O, mais o TAV, mais o T, é o sinal, é o sufixo para indicar plural, feminino, geralmente. Né? Então, plural feminino vai terminar em ot. Então, nós temos aí Torá, Torot. Nós temos Sussar, éguas, Sussote, éguas. Sussar, égua, Sussote, éguas. Aí nós temos aqui Eretz. Eretz é terra. Eretz, terra. Terra no sentido de nação. A palavra Adamá é pó da terra. É a terra areia, de onde veio o Adão. Então, quando você vai ver, Adão não foi feito da Eretz, Adão foi feito da Adamá. Por isso o nome dele é Adão. Ele veio do pó da terra. Eretz, Eretz, Israel, quer dizer a terra de Israel. Então nós temos aqui Eretz. Eretz. Você deve perguntar, mas professor, às vezes vem mudado. Vem Aretz, Haaretz, é por causa do acréscimo que houve. Né? Você tem aqui Eretz,
Quando você coloca aqui o artigo, que é ha, esse artigo vai mudar isso aqui. Aí vai ficar haaretz. Haaretz. Isso é coisa que a gente vai ver depois. Então, nós temos aqui eretz, mudo. Então, fica só o E. R, o resh, e o tzad final. Terra, eretz. Aí nós temos aqui agora as mesmas letras com vogais diferentes. Então, nós vamos ver aqui. A, Ra, Sor. A, Ra, Sor. Terras. Veja que a terminação é ot. Então, Aretz, Eretz, terra. Arat, Sor. Terras. Terras. Então, acrescenta o ot. Então, aqui nós temos a palavra filha. Bat. B-A-T. Bat. E aqui fica banot. Banot. Filhas. Filhas. Banot. Filhas. Então, eu tenho bat, banot. Então, se você vê uma palavra terminada em ot, essa palavra, geralmente, ela vai estar, se ela for um substantivo, ela está no plural. Ela vai estar no plural. Então, quais são as terminações de plural? Feminino, ot. Feminino, ot. Essa é a terminação de plural. Plural feminino. Masculino, im. Masculino, im. Im. Então, isso aqui é masculino, plural masculino. Esse aqui é plural feminino. Existem palavras masculinas terminadas em ot. Existem palavras no plural femininas terminadas em in, mas essas são as exceções. O normal é in para o masculino, ot para o feminino. Então, aqui nós vamos ver uma palavra muito importante. M-I-T-S, MITS. V-A, esse re no final é mudo. Então, mitzvah. Mitzvah, que é mandamento. Aí nós temos bar, que é filho, né, em aramaico. Ben é filho em hebraico. Nós temos bar mitzvah. Literalmente é filho do mandamento. Então, o bar mitzvah era a festa. Era o dia em que o menino, né, completava 13 anos. Aí, entre 12 e 13, ele ia ao templo, e aí ele passava por uma espécie de sabatina. E uma vez aprovado, ele se tornava agora responsável. Ele atingia, perante a lei, a maioridade. Então, a partir do bar mitzvah, aquele menino se tornava um filho do mandamento. E agora ele era responsável por sua vida diante da lei. Então, se ele blasfemasse, ele era morto, mesmo tendo apenas 12 anos, porque perante a lei, 12 anos, perante a lei, ele era agora adulto. E aí, então, mitzvah é mandamento no singular. Interessante, a palavra mitzvah para eles é uma palavra feminina. Então, nós temos mitzvot, mitzot, mitzot.
Mitzot. Ot. Mandamentos. Mitzot. Mandamentos. Aí como é que você lê? Você lê assim. M-I-T-S-O-T. Mitzot. 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 Porque é o M, o I, o TS. É muito importante que você aprenda o alfabeto. O O e o T. Então, nós temos aqui Mitzot. Mitzot. Mandamentos. Guarda. Ha-mitzot. Guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Aí nós temos aqui M. M, mãe. O AI é mudo. É M. É M. Mãe. Aí, quando vai acontecer mães, acrescente-se o sufixo ot. Imot. Imot. En, mãe, singular. Imot, plural. Imot, plural. Imot, plural. Então, o que foi que nós vimos hoje? Nós vimos hoje que, quando termina, deixa eu colocar aqui bem maior, nós vimos hoje que, se terminar em in, com isso aqui, essa terminação, nós temos o plural geralmente masculino. Plural masculino. Masculino. Se terminar em ot, ot, nós teremos geralmente o plural feminino. Ot, nós vamos ter o plural feminino. Feminino. Então, que Deus abençoe a todos. Que Deus nos ajude. Que nós possamos estudar. Que você possa praticar a leitura. Praticar bastante. Para que a gente possa estar sempre aprendendo a palavra de Deus. Então, vou dar uma revisada aqui nas letras do alfabeto. Então, nós temos aqui, de trás para frente, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, Aleph. O Aleph é mudo. Aleph. Aí nós temos o Bet, que tem som de B e tem som de V. Quando ele não tem o dagueche, ele tem o som de V, Vet. Quando ele tem o dagueche, ele tem o som de B, B de bola. Então ele pode ter o som de V, sem o dagueche, sem esse ponto, e ele pode ter o som de B, Aleph, Beit. Aí nós temos o Gimel. O Gimel é o nosso G. G, sempre Gá, Gé, Gui, Gó, Gu. Nunca com som de J, já. Gimel é o nosso G. Aleph, Beit, Gimel. Aí nós temos o Dalet. O Dalet é o nosso D. O Dalet.
é o nosso D. D. Da, de, di, dó, du. Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Ré. Aí nós temos o Ré. O Ré tem esse espaço aqui, ele não fecha em cima. Ele é o H com som de Ré. Ré. Como em hot. 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 Nós dizemos hot dog, cachorro quente. Então, nós temos as primeiras 5, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei. Aí nós temos Vav, que é o nosso V, o Zain, que é o Z, Vav, Zai. Aí nós temos o Re, que é parecido com o Re, só que o Re é fechado, é o R mais forte, Re. Aí nós temos o T, e nós temos o Iod, no grego, no hebraico moderno, Yud. Então nós temos V, Z, CH, mas com som de R, é CH com som de R. 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 O T, que é o T, e o Iod, que é o Y. Iod. Então nós temos as primeiras 10 letras, né? Aleph, mudo. Bet, o vet. B, o V. Gimel, Gi, Gi. Dalet, D. Re, Ra, Ré, Ri, Ro, Ru. Lembrando que no final ele é mudo. Aí nós temos Vav, Zai, Re, Re, com som de Re, 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 Tet, Iod. Né? Iod. Aí na próxima aula nós vamos revisar mais. Né? Então fica com Deus. Deixa seu comentário aí, se você assistiu essa aula. Né? Deixa seu comentário assim. Fulano de tal, curso rápido. Embaixo, lá no YouTube, quando eu levantar o vídeo lá, quando eu postar, você coloca embaixo que você assistiu para que eu saiba que você está acompanhando. Certo? Então, todo domingo, ao meio-dia, nós vamos ter esta aula para ajudar a sua vida. Fique com Deus, em nome de Jesus.